Sobre essa tensão com o Carrefour e o boicote que produtores brasileiros fizeram à rede francesa, a gente conversa no Tá na Roda desse domingo com Edson Pinto, diretor executivo da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Doutor Edson, bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Muito boa tarde, Kobayashi, aos companheiros de bancada e todos que nos acompanham. Não sei se você acompanhou os comentários dos colegas aqui, mas imagino que esteja em linha com a posição da federação, não é isso? Perfeitamente, Kobayashi. A nossa federação, que representa hotéis, restaurantes e bares do estado de São Paulo, são mais de 500 mil estabelecimentos que empregam cerca de 1,5 milhão de trabalhadores. Foi uma das primeiras entidades que já na sexta-feira passada, junto com os principais frigoríficos e as principais associações exportadoras e que representam o agro brasileiro, se lançou junto nessa iniciativa de um boicote à rede. Porque, de um lado, os frigoríficos em não fornecer mais o produto, né, a carne bovina, as empresas Carrefour, Sam's Club e Atacadão, e de outro lado a nossa federação orientando os nossos estabelecimentos a não comprar nenhum tipo de produto dessas redes. Nós tivemos uma adesão acima do esperado, inclusive de boa parte da população, que acabou aderindo também. Então eu diria, Kobayashi, que esse movimento inédito é a primeira vez que a gente vê esse tipo de boicote e de reciprocidade, de represália tão grande movimentar, e acho que essa pauta acabou unindo o Brasil. Edson, você já falou que a adesão ao projeto de boicote dentro da federação foi gigantesco, né? E os resultados também foram acima do esperado? Uma rápida reconsideração, retratação, enfim, como é que você avalia os resultados dessa medida tomada por vocês? O Kobayashi, foi mais rápido até do que nós esperávamos, né? Nós vimos já na segunda-feira as ações do grupo caindo na Bolsa, e já o governo francês, através da representação diplomática aqui no Brasil, procurando o governo brasileiro para tentar encontrar um caminho de composição. Porque da nossa parte, Kobayashi, dos bares e restaurantes, nós entendemos, né, que é uma questão diplomática, de comércio, que poderiam o Itamaraty e relações internacionais francesas compor um acordo se houvesse simplesmente um pronunciamento da rede Carrefour de que não iria mais comprar carne do Brasil para atender ali, fazer uma média com os produtores rurais franceses. Mas no momento em que o CEO da rede global, não foi da rede francesa, foi da rede global do Carrefour, se manifesta como justificativa para esse fato, dizer, aspas, risco de inundação no mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas, fecha aspas. Essa foi a frase do líder global do Carrefour, né? E isso é uma mentira. Os produtores brasileiros atendem normas, inclusive superiores àquelas colocadas pelos ruralistas franceses. Então, trata-se, na verdade, aí de uma medida política da rede francesa, de protecionismo, como eu disse, só para fazer uma média com os agricultores, né? Só que as regras do direito internacional, elas se pautam pela reciprocidade. E competição é competição, e já há muito tempo os agricultores franceses não concorrem nem de perto em nível de igualdade com os nossos produtores, que fazem muito mais com menos e seguindo todas as normas ambientais com excelência, né? O Brasil é reconhecidamente um país que protege o meio ambiente, que tem regras sanitárias muito rígidas, né? E se houvesse realmente alguma dúvida com relação à parte técnica, ambiental ou sanitária da nossa carne, se isso fosse verdade, então o Carrefour deveria proibir a compra dos nossos produtos em todo o mundo, em todas as lojas da rede Carrefour, e não só na França. Então, é claro aí que houve uma medida protecionista, né? E, infelizmente, Kobayashi, a gente observa que o clima e o meio ambiente, que deveriam ser causas nobres e comuns a todos nós, se transformaram em uma poderosa arma no comércio e na geopolítica. E a disputa por mercados acabou virando um jogo de narrativas, apoiada mais em preconceito do que em fatos ou em ciência.
Ô Edson, você sabe que eu sou advogado, eu tenho alguns clientes que são fiscais, né, do Ministério da Agricultura e são médicos veterinários, e é impressionante o nível de exigência, principalmente para carnes que serão produto de exportação. Assim, é um nível de exigência de fiscalização redundante até, às vezes, para a qualidade sanitária, principalmente dos produtos brasileiros, que são aí alimento do mundo todo. Eu queria só fazer esse registro porque sou testemunha disso. Ô Edson, a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. O Wilson Pedroso tem uma pergunta para você. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela atitude da federação, que muitas vezes esses grandes estabelecimentos tomam atitudes contra os produtos brasileiros e a reação muitas vezes não existe nenhuma. Agora com essa atitude da federação de proteção aos produtores e à produção brasileira, muitos desses estabelecimentos vão pensar diferente antes de tomar atitude parecida. Mas eu tenho uma pergunta: o Grupo Carrefour ou alguém do Grupo Carrefour procurou a federação para conversar, para tentar entender, ou ficaram só observando? Não, em relação a nós, né, do varejo, nós não fomos em nenhum momento procurados, ainda aguardamos, né? Porque esse movimento se deu em nenhum momento, né, assim, para quebrar a rede Carrefour, né? Nós não queremos, algumas pessoas fizeram até um vento fora Carrefour. Nós não somos motivados por nenhum tipo de questão política, né? Nós somos uma entidade patronal, né? Pontuamos pelo livre mercado, a mínima interferência do Estado na economia. Então, a nossa ação em nenhum momento foi para causar demissões, foi para causar fechamento de lojas, não é isso. Mas para que realmente eles pudessem rever essa posição. E complementando, Kobayashi, eu iria além do seu comentário, que não só a questão sanitária é muito relevante o nosso produto, mas nós, né, que somos do setor de gastronomia e acompanhamos, né, a alta gastronomia em todo o mundo, especialmente na França, que é um centro gastronômico importante, a nossa carne é reconhecidamente como de excelência em sabor, em maciez, em textura, e utilizado por todos os grandes chefes internacionais, né? Então, assim, quando o Carrefour, o Atacadão e o Sam's Club se lançaram num movimento de uma guerra comercial pautada em mentiras, né, e pior, se passando por mocinhos, eles deveriam ter previsto que do lado de cá existiam consumidores e líderes setoriais que poderiam reagir. Então, eu acho que eles não contavam com essa rápida reação, até porque isso é inédito, esse movimento da nossa categoria, que nós somos grandes compradores, né? E o que nós observamos é que começou no estado de São Paulo, mas isso já estava se alastrando para outros estados, outras entidades já passaram a convocar também os seus empresários para parar e boicotar, né, todos os produtos. Então, passar a privilegiar a compra ali no mercado de bairro, que infelizmente, através do surgimento dessas grandes redes, nós vimos praticamente desaparecer aquele pequeno mercadinho de bairro, né, que ele não tem, infelizmente, mais condições de competir em escala com essas grandes redes, mas nós estávamos pugnando para que os empresários pudessem comprar de outros mercados, ou mesmo de outras redes, e nós estávamos, inclusive, preparando já o segundo movimento, que seria, nós iríamos mapear quais os frigoríficos que estavam realmente suspendendo o fornecimento de carne para o Carrefour e passar a recomendar que os nossos estabelecimentos comprassem apenas desses frigoríficos que já haviam suspendido. Porque o que nós estávamos mapeando é que pequenos frigoríficos poderiam suprir a carne, né, da demanda necessária, e aí esse movimento de boicote poderia ser enfraquecido. Muito bem, agora a pergunta é da Raquel Galinatti. Doutor Edson, meu querido colega, delegado de polícia também, satisfação em revê-lo e parabéns pela coragem, pela rapidez ao se posicionar em relação ao boicote, às mentiras que estão sendo propaladas justamente pela competitividade mundial do mercado. Nesse sentido, não vale a pena também esse comparativo e mostrar o porquê a carne brasileira ela é competitiva, com qualidade altíssima, com rigor ali também no âmbito
fitossanitário, justamente porque o Brasil é muito competitivo na soja, e a soja é a principal ração ali dos animais, e também os animais não são criados em confinamento, são criados livremente, e ali facilita o abate quando eles são mais novos, dando toda essa competitividade de um produto alto no mercado e de alta qualidade. Boa tarde, Raquel, uma grande liderança da segurança pública e da Polícia Civil. Eu hoje estou aposentado, né? Mas quero render minhas homenagens aqui a todos os profissionais da segurança pública que fazem um trabalho realmente extraordinário. Então, Raquel, essa parte publicitária ou de comunicação realmente é uma área, você frisou muito bem, precisa ser melhorada. Eu acho que os setores do nosso agro precisam melhorar essa comunicação fora do país, mostrando mais como é feito esse trabalho. Se nós formos verificar, é insignificante o volume do comércio de carne bovina entre Brasil e França. Esse ano, em 2024, foi de 80 toneladas. Para vocês terem uma ideia do que é isso representa um dia de faturamento e de movimento dos nossos bares e restaurantes no Brasil. Então, é insignificante. Já o Carrefour representa, no Brasil, 40% do faturamento bruto global da rede. Então, assim, quando a gente vê um deputado francês, né, no Congresso francês dizendo que a carne brasileira é lixo, ele está ali exercendo a sua liberdade política no parlamento, e também é um discurso cheio de ideologia. Mas quando um CEO, uma pessoa preparada, ou que deveria ser melhor preparada, usa esse tipo de argumento, ele foi extremamente infeliz. Mas eu acho que eles perceberam isso rapidamente, o estrago que isso iria fazer, e eles, em 3 dias, eles tomaram a iniciativa de fazer uma carta de desculpas, um pedido de desculpas, a gente diria até um pouco envergonhado, poderia ser mais incisivo, né? Inclusive o nosso Congresso Nacional se manifestou a respeito, tem algumas medidas legislativas a caminho aí para defender mais o nosso mercado, mas eu acho que a iniciativa privada deu a resposta, e eu acho que o movimento foi exitoso nesse sentido. Doutor Edson, agora a pergunta é do Gesualdo. Doutor Edson, boa tarde. Parabéns pela mobilização, em boa hora e de bom tom. Mas são 2 perguntas que eu tenho a lhe fazer. O senhor percebeu que houve um certo boicote por parte do consumidor à rede Carrefour? E a segunda, do ponto de vista do efeito prático, a França ainda não vai comprar carne brasileira? Olha, a nossa equipe de comunicação monitorou todos os grandes veículos, né, que fizeram postagens, que fizeram matérias a respeito, e nós acompanhamos todos os comentários, os debates que aconteceram entre os consumidores, não apenas entre os empresários, que nós tivemos uma adesão de cerca de 90%, porque foram só 3 dias, não deu nem tempo da gente ainda fazer uma comunicação mais assertiva sobre isso. Mas mesmo entre os leitores, 95% dos comentários favoráveis a essa ação, entendendo que sim, algo deveria ser feito, né? Então nós ficamos bastante surpresos com essa adesão. Eu acho que no final aí, esses 3 dias vão ser contabilizados com algum prejuízo da rede. E isso é importante, porque a hora que você mexe no bolso da empresa é que ela efetivamente toma medidas para corrigir os rumos, né? Embora a verdade seja dita, os dirigentes da rede Carrefour no Brasil, eles se manifestaram rapidamente para tentar amenizar essa fala infeliz do CEO global. Mas eles acabaram sendo vítimas também desse pronunciamento. E a sua segunda pergunta, desculpe? Se o Carrefour na França vai comprar carne brasileira ou não? Parece que não, realmente, porque a situação lá, o que a gente acompanha é que os agricultores franceses realmente têm problemas de produtividade, mas eles são muito bons de lobby, eles fazem um lobby agressivo realmente, e o governo fragilizado, né, tem a questão internacional do conflito Rússia-Ucrânia, que tornou a energia na Europa mais cara, o governo francês com problemas políticos também. Então, acho que tudo isso afeta, né? Então, a gente viu isso se alastrar.
para outras redes, inclusive, outras redes internacionais, tomando partido de boicotar produtos do Mercosul. E nós também tivemos essa iniciativa de agir rapidamente, porque essa é a nossa preocupação. Embora o volume de comércio com a França seja insignificante para nós, o mercado francês, no aspecto gastronômico, é muito importante. E isso poderia se alastrar mundialmente, questionando a qualidade da nossa carne, né? E a carne que o francês come é a mesma carne que nós servimos aos brasileiros aqui nos nossos bares e restaurantes. Então, essa era a nossa grande preocupação, mostrar que o produto servido nos nossos estabelecimentos também é de alta excelência. Muito bem, doutor Edson. Agora, para fechar, a gente estava aqui preparando esse tema e estudando o balanço, né, comercial entre Brasil e França. A gente tem um dado de que o Brasil importa muito mais da França do que exporta para lá. Ou seja, a França, ela sai melhor nessa balança. Como é que você avalia aí um risco eventual de um boicote até para um nível mais amplo do que propriamente para o Carrefour? Porque o governo francês também dependeria aí das compras que os brasileiros que estão aqui fazem também, não é isso? A gente segue, no momento, a orientação, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do ministro Fávaro, né, no sentido de que vamos colocar panos quentes agora, né. Está para ser agora o mês que vem analisado essa questão do Mercosul, que há tantos anos se arrasta, né, de ampliar ainda mais o mercado Mercosul com a Europa. Algumas pessoas defendem esse acordo, outras pessoas dizem que o acordo não é tão bom, mas como essa não é bem a minha área, eu prefiro me abster de fazer qualquer comentário nesse sentido, mas a nossa federação está, nesse momento, em apoio ao governo brasileiro, em apoio ao nosso agro, né, que é responsável pela nossa balança comercial, sempre superavitária. Então, a gente espera que não seja preciso tomar nenhuma iniciativa daqui para frente, né? Mas em questão de protecionismo, acho que os dois países podem adotar medidas, né? Se houver um desnivelamento muito grande na balança comercial entre os dois países, certamente o governo brasileiro tem ferramentas para coibir esse tipo de ação. Tá aí, conversamos no Tá na Roda desse domingo. Prazer receber o doutor Edson Pinto, que é presidente diretor executivo, aliás, da Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo. Participou conosco do Tá na Roda. Muito obrigado pela sua participação, prazer te receber sempre aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Um abraço. Por aqui eu quero render